Introdução. Você já se perguntou como um momento de felicidade pode se transformar no pior pesadelo da sua vida? Esta é a história de Rafael Mendonça, um dos empresários mais poderosos do Rio de Janeiro, que tomou a decisão mais cruel da sua vida, apenas 3 dias após o nascimento do seu primeiro filho. Mas o que ele não esperava era que sua ex-esposa, Camila, guardava um segredo do passado, que mudaria tudo para sempre. Se você gosta de histórias que mexem com suas emoções e tem reviravoltas impossíveis de prever, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum detalhe desta incrível jornada de redenção e descoberta. Esta história vai te mostrar como os segredos do passado podem destruir ou reconstruir uma vida inteira. Prepare-se para uma montanha-russa de emoções. Capítulo 1. O Império Iaqueu e Del Sol nascia dourado sobre a Barra da Tijuca, naquela terça-feira de março, projetando seus raios através das enormes janelas do penthouse que ocupava todo o último andar do edifício mais luxuoso da região. Rafael Mendonça, aos 42 anos, observava a cidade acordar enquanto segurava uma xícara de café colombiano, sua rotina matinal de sempre. Seus olhos castanhos, normalmente determinados e calculistas, carregavam hoje uma estranha inquietação. Do lado de fora, o trânsito já começava a se formar na Avenida das Américas, mas ali no 35º andar, o silêncio era absoluto. O apartamento de 800 metros quadrados, decorado por um dos mais renomados arquitetos do país, parecia mais um museu do que um lar. Mármore italiano, obras de arte originais e móveis de design exclusivo compunham um cenário de opulência que Rafael havia construído ao longo de 2 décadas de trabalho incansável. Senhor Rafael, a voz suave de Dona Lúcia, sua governanta há mais de 10 anos, interrompeu seus pensamentos. A senhora Camila ligou do hospital. O bebê nasceu às 4 horas da manhã. É um menino. Tá tudo bem com os dois. Rafael sentiu algo estranho no peito. Não era exatamente felicidade, nem alívio. Era uma sensação que ele não conseguia nomear. Como se uma porta estivesse se fechando definitivamente em sua vida. Colocou a xícara na bancada de granito negro e pegou as chaves da Ferrari. Prepare o quarto do bebê, Dona Lúcia, e cancele todos os meus compromissos de hoje. O Hospital Sírio-Libanês ficava a apenas 20 minutos de carro, mas para Rafael, aquela viagem pareceu durar uma eternidade. Suas mãos, normalmente firmes ao volante, tremiam ligeiramente. Durante todo o trajeto, memórias dos últimos 9 meses passaram por sua mente como um filme em câmera lenta. Camila Andrade tinha 28 anos quando se conheceram em um evento beneficente no Copacabana Palace. Há 3 anos, ela era advogada, formada pela PUC, trabalhava em um escritório de advocacia de médio porte em Botafogo. Nada no visual dela gritava ostentação. Vestido preto simples, sapatos de marca nacional, uma bolsa que Rafael calculou mentalmente, não custar mais que 2 salários mínimos, mas havia algo em seu sorriso, na forma como ela falava sobre seu trabalho com crianças em situação de vulnerabilidade, que o fascinou imediatamente. Durante 2 anos, viveram um relacionamento. Rafael descobriu facetas de si mesmo que não conhecia, menos a capacidade de rir de piadas simples, de se emocionar assistindo a um filme nacional no sofá, de encontrar prazer nas coisas pequenas da vida. Camila, por sua vez, parecia genuinamente impressionada com a inteligência empresarial de Rafael, mas nunca demonstrou interesse pelo seu dinheiro. Quando ele oferecia presentes caros, ela aceitava com um sorriso educado. Mas Rafael percebia que ela preferia quando ele aparecia em seu apartamento modesto, em Laranjeiras com uma pizza e um filme, para assistirem juntos. O casamento foi um evento grandioso no Copacabana Palace, com 300 convidados, mas Camila havia insistido para que metade das cadeiras fosse ocupada por crianças do projeto social, onde ela trabalhava como voluntária. Rafael aceitou, achando peculiar, mas bonito. Agora, estacionando no hospital, Rafael tentava entender quando exatamente tudo começou a mudar. Talvez tenha sido quando Camila engravidou Cici Messes Atras, ou talvez antes, quando ela começou a fazer perguntas sobre sua família, sobre sua infância, Sabra Suami, assuntos que Rafael sempre evitava. A maternidade do hospital cheirava a desinfetante e flores. Rafael seguiu pelo corredor, seus sapatos italianos, fazendo um som ritmado no piso encerado. Parou diante do quarto 312 e respirou fundo antes de bater na porta. Entre, veio a voz de Camila do outro lado. Ela estava sentada na cama, com o bebê. Seus cabelos castanhos estavam soltos, sem a escova habitual, e ela usava apenas uma camisola do hospital. Mesmo assim, Rafael pensou que nunca a tinha visto mais bonita. A maternidade lhe conferiu um brilho especial, uma serenidade que ele nunca havia notado antes. Oi, ela disse suavemente, levantando os olhos para ele. Quer conhecer seu filho? Rafael se aproximou cautelosamente.
O bebê era minúsculo, com uma cabeleira escura e os olhos fechados. Seus punhos estavam cerrados, e ele respirava de forma tão delicada que Rafael teve medo de acordá-lo. Como vamos chamá-lo? Perguntou Rafael, sua voz mais baixa do que pretendia. Pensei em Gabriel, respondeu Camila. Gabriel Mendonça. Gabriel. Rafael repetiu o nome, testando como soava. É bonito. Camila estendeu o bebê para ele. Quer pegá-lo? Rafael hesitou. Em todos seus 42 anos de vida, nunca havia segurado um bebê. Suas mãos, acostumadas a assinar contratos milionários e apertar mãos em negócios importantes, pareciam grandes demais, desajeitadas demais para algo tão frágil. Eu não sei se começou a dizer. Vai ficar tudo bem. Camila o encorajou, já colocando Gabriel em seus braços. O bebê se mexeu ligeiramente, mas não acordou. Rafael olhou para aquele rostinho perfeito e sentiu algo se quebrar dentro do seu peito. Por um momento, todas as preocupações, todos os medos, todas as incertezas que vinham o consumindo nos últimos meses, desapareceram. Havia apenas ele, aquele serzinho que dependia completamente dele. Ele é perfeito, murmurou Rafael. É igual ao pai, disse Camila, e Rafael percebeu lágrimas em seus olhos. Foi então que a realidade voltou a bater com força total. Rafael devolveu o bebê para Camila abruptamente, como se ele estivesse queimando suas mãos. Preciso ir, disse, já se dirigindo para a porta. Tenho uma reunião importante. Rafael, espera. Camila tentou chamá-lo, mas ele já havia saído do quarto. No corredor, Rafael encostou na parede e fechou os olhos. Sua respiração estava acelerada, e ele sentia o coração batendo descompassado. Pegou o celular e discou um número que sabia de cor. Dr. Henrique, é o Rafael Mendonça. Preciso vê-lo hoje. É urgente. Dr. Henrique Carvalho era o advogado da família Mendonça há mais de 20 anos. Foi ele quem cuidou da herança quando o pai de Rafael morreu. Foi ele quem estruturou todas as empresas quando Rafael decidiu expandir os negócios. Mais do que um advogado, Henrique era o único homem em quem Rafael confiava completamente. O escritório ficava em um edifício imponente, no centro empresarial da Barra. Rafael chegou lá 1 hora depois, ainda com o cheiro do hospital impregnado na roupa. Rafael, meu filho. Dr. Henrique se levantou da poltrona de couro para cumprimentá-lo. Aos 67 anos, o advogado mantinha a postura elegante e o olhar perspicaz que o tornara um dos mais respeitados profissionais do Rio. Parabéns pelo nascimento do Gabriel. Como estão a Camila e o bebê? Bem, estão bem. Rafael respondeu secamente, sentando-se na poltrona em frente à mesa. Henrique, eu quero o divórcio. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dr. Henrique tirou os óculos, limpos calmamente, e os recolocou no rosto. Rafael, disse finalmente. Você tem certeza do que está dizendo? O bebê nasceu hoje. Exatamente por isso, Rafael. O interrompeu. Não posso mais adiar. Quero que você prepare todos os papéis. Vou oferecer uma pensão generosa para o Gabriel, claro, mas quero que este casamento termine o mais rápido possível. Posso perguntar por quê? Vocês pareciam tão felizes. Rafael se levantou e caminhou até a janela, observando o movimento da cidade lá embaixo. Pessoas pequenas como formigas, correndo para lugares que ele não conseguia imaginar. Vivendo vidas que não faziam sentido para ele. Henrique, você conhece minha história. Sabe o que aconteceu com minha mãe. Sei, mas então sabe que eu não posso ser pai. Não posso dar a esse menino o que ele merece. É melhor para ele crescer longe de mim. Dr. Henrique suspirou profundamente. Rafael, você não é seu pai. O que aconteceu no passado não precisa se repetir. Você não entende, Rafael, voltou-se para o advogado, e pela primeira vez em anos, Henrique viu medo nos olhos do seu cliente. Eu sinto a mesma raiva que meu pai sentia. A mesma impaciência. Quando segurei Gabriel hoje, por um segundo, eu entendi por que meu pai fazia o que fazia. Isso é normal, Rafael. Todo pai novo sente medo. Não! Rafael bateu o punho na mesa. Não meu pai destruiu minha mãe. Henrique, ela morreu por causa dele, por causa do jeito que ele a tratava. Eu não vou fazer isso com Camila. Não vou fazer isso com Gabriel. O advogado ficou em silêncio por um longo momento, estudando o rosto do homem que havia visto crescer desde os 20 anos. E se eu disser que você está cometendo o maior erro da sua vida, então é um erro que preciso cometer. Rafael respondeu com firmeza. Prepare os papéis, Henrique. Quero que Camila assine ainda esta semana. Capítulo 2. A decisão cruel 3 dias depois do nascimento de Gabriel. Rafael estava de volta ao hospital, mas desta vez não estava sozinho. Dr. Henrique o acompanhava, carregando uma pasta preta de couro, que continha documentos que mudariam 3 vidas para sempre. O dia estava cinzento,
Com nuvens pesadas se acumulando sobre a cidade, uma garoa fina começava a cair, criando um ambiente melancólico que combinava perfeitamente com o humor de Rafael. Ele havia passado as últimas 2 noites em claro, trancado no seu escritório em casa, bebendo uísque escocês e tentando convencer a si mesmo de que estava fazendo a coisa certa. Ainda há tempo de mudar de ideia, disse Dr. Henrique, enquanto subiam no elevador. Rafael não respondeu. Seus olhos estavam fixos nos números que mudavam no painel do elevador. Third ender, fourth ender, quinto ender. Cada número que passava era como uma contagem regressiva para o fim da sua família. Camila estava sozinha quando eles entraram no quarto. Gabriel dormia no berçário, ao lado da cama dela, totalmente alheio ao drama que estava prestes a se desenrolar. Ela sorriu quando viu Rafael, um sorriso genuíno de esposa apaixonada. Que bom que você veio, disse ela tentando se arrumar na cama. Estava com saudades. O médico disse que posso ir para casa amanhã. Camila, Rafael começou, sua voz, mais fria do que pretendia, precisamos conversar. Foi só então que ela notou o Dr. Henrique, parado discretamente próximo à porta. A expressão no rosto dela mudou imediatamente. O sorriso desapareceu, substituído por uma expressão de confusão e depois de crescente apreensão. Oh, que está acontecendo, Rafael? Perguntou ela, sua voz apenas um sussurro. Rafael puxou uma cadeira e se sentou ao lado da cama, mas manteve uma distância que Camila percebeu imediatamente. Ele não conseguia olhar diretamente para ela. Camila, este casamento não está funcionando. As palavras saíram da sua boca como blocos de gelo. Ele havia ensaiado essa frase centenas de vezes nos últimos dias, mas agora, diante dela, parecia muito mais cruel do que ele havia imaginado. Camila piscou várias vezes, como se não tivesse entendido. Como assim não está funcionando? Rafael, nosso filho nasceu há 3 dias. Exatamente, ele a interrompeu. E eu percebi que não posso fazer isso. Não posso ser o marido e o pai que vocês merecem. Não posso acreditar que você está fazendo isso, Camila disse, sua voz começando a tremer. Agora aqui, eu acabei de dar à luz ao seu filho. Rafael finalmente a olhou nos olhos, e o que viu ali quase o fez existir de tudo. Dor, incredulidade, traição. Tudo misturado em um olhar que ele sabia que nunca conseguiria esquecer. Camila, você é uma mulher incrível. Você merece alguém que possa te amar completamente. Alguém que possa ser um bom pai para Gabriel. Você é um bom pai, ela gritou, fazendo Gabriel se mexer no berço. Eu vi como você olhou para ele. Eu vi o amor nos seus olhos. Não, você não entende. Rafael se levantou abruptamente. Meu pai também amava minha mãe no início. Também me amava. E olha como terminou. Você não é seu pai, Rafael. Sou sim. As palavras saíram como um rugido. Sou exatamente igual a ele. Você não me conhece de verdade, Camila. Não sabe do que eu sou capaz. Dr. Henrique se aproximou, discretamente, estendendo a pasta para Rafael. Camila, Rafael disse, controlando a voz novamente. O Dr. Henrique preparou todos os papéis. Você e Gabriel estarão muito bem cuidados financeiramente. A pensão será suficiente para que vocês tenham uma vida confortável. Camila olhou para a pasta como se ela fosse uma serpente venenosa. Você está me oferecendo dinheiro? Volker, acha que dinheiro vai resolver isso? Não estou tentando resolver nada, Rafael respondeu. Estou tentando evitar que a situação piore. Piore. Como pode piorar mais do que isso? Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Camila. Meu marido está me abandonando 3 dias depois que nosso filho nasceu. Gabriel começou a chorar, como se sentisse a tensão no ar. Camila se levantou da cama com dificuldade. Menos ainda se recuperava do parto. E o pegou no colo, embalando-o suavemente. Olha para ele, Rafael, disse ela, com a voz embargada. Olha para o seu filho. Como pode abandoná-lo? Rafael olhou para Gabriel, e por um momento, sentiu sua determinação vacilar. O bebê havia parado de chorar, e observava com aqueles olhinhos escuros que eram idênticos aos seus. Mas então, como um flash, veio a memória que o assombrava. Havia semanas. Era uma noite de inverno. Ele tinha 8 anos. Estava escondido atrás da porta do quarto dos pais, assistindo seu pai gritar com sua mãe. A voz do pai ecoava pela casa. Você não presta para nada. Por sua causa, este menino vai crescer fraco. Igual a você! Depois veio o som do tapa, seguido do choro baixinho de sua mãe. Não posso, Rafael murmurou, mais para si mesmo do que para Camila. Por favor. Camila se aproximou dele, ainda com Gabriel nos braços. Por favor, não faça isso. Podemos conversar, podemos fazer terapia de casal, podemos... Os papéis estão todos aqui, Rafael a interrompeu, pegando a pasta das mãos de Dr. Henrique. Você tem uma semana para revisar com seu advogado. A pensão mensal será de R$ 50 mil, mais seguro-saúde completo para você e Gabriel.
Mais um apartamento em Ipanema, que já está no nome de vocês dois. Camila ficou em silêncio absorvendo a informação. 50 mil reais por mês era mais dinheiro do que ela ganhava em um ano trabalhando. Mas nada disso importava agora. Rafael, ela disse, sua voz quase inaudível. Eu te amo. Foram as palavras mais difíceis que Rafael já teve que ouvir. Ele fechou os olhos por um momento, lutando contra a vontade de jogar todos os papéis no lixo e abraçá-la. Eu sei, ele respondeu, e é por isso que preciso ir embora. Ele se virou para sair, mas Camila o chamou uma última vez. Rafael, espera. Tem algo que você precisa saber. Ele parou na porta, sem se virar. Não importa mais, Camila. Seja o que for, não vai mudar nada. Tem a ver com sua mãe. Rafael se virou lentamente. O quê? Eu não queria contar assim, mas... Camila respirou fundo. Eu conhecia sua mãe, Rafael. Antes de morrer, o mundo pareceu parar ao redor de Rafael. Sua mãe havia morrido quando ele tinha 12 anos, de câncer. Pelo menos, era o que ele sempre soube. Camila tinha apenas 28 anos. Seria impossível que ela conhecesse sua mãe. Do que você está falando? Ela não morreu de câncer, Rafael. Ela... Camila olhou para o Dr. Henrique, hesitando. Talvez seja melhor conversarmos a sós. Diga mesmo, Rafael ordenou, sua voz carregada de uma tensão perigosa. Sua mãe se chamava Helena Mendonça, não era? Helena que trabalhava como voluntária na Fundação Casa da Criança, em Laranjeiras? Rafael sentiu as pernas fraquejarem. Como Camila podia saber isso? Ele nunca havia falado sobre o trabalho voluntário de sua mãe para ninguém. Como você sabe disso? Perguntou, sua voz quase inaudível. Porque eu era uma das crianças de lá, Rafael. Uma das crianças que sua mãe cuidava. Capítulo 3. Segredos R52. Ilha do silêncio que se seguiu à revelação de Camila. Foi interrompido apenas pelo som da chuva, que agora caía com força contra a janela do hospital. Rafael permaneceu imóvel na porta do quarto, processando as palavras, que acabara de ouvir. Dr. Henrique, percebendo a magnitude do momento, discretamente se retirou para o corredor. Isso é impossível. Rafael murmurou, sua voz rouca. Minha mãe nunca mencionou. Senta, por favor. Camila pediu, ainda com Gabriel nos braços. Preciso te contar uma história que mudou minha vida para sempre. Rafael voltou para a cadeira, mas desta vez se sentou no limite, como se estivesse pronto para sair correndo a qualquer momento. Seus olhos não saíam do rosto de Camila, procurando sinais de que aquilo era algum tipo de golpe desesperado para salvá-los do divórcio. Eu nasci em 1995. Camila começou, sua voz ganhando uma qualidade diferente, mais madura, carregada de memórias antigas. Minha mãe biológica era viciada em drogas, e me abandonou no hospital quando eu tinha 3 dias de vida. Fui para orfanato em Laranjeiras, depois para outro em Botafogo, até que finalmente, cheguei à Fundação Casa da Criança quando tinha 6 anos. Rafael conhecia aquele lugar. Sua mãe passava 3 tardes por semana lá, sempre voltando para casa com histórias sobre as crianças. Sempre pedindo ao pai dele para fazer doações, sempre chorando no carro depois das visitas. A fundação não era como os outros lugares onde eu havia estado. Camila continuou. Havia uma mulher lá, uma voluntária, que tratava todas as crianças como se fossem filhos dela. Ela nos lia histórias antes de dormir, nos ajudava com a lição de casa, e sempre nos dizia que éramos especiais, que merecíamos ser amados. Helena, Rafael sussurrou. Tia Helena, nós a chamávamos. Ela era mais mãe para nós do que muitas das nossas mães biológicas jamais foram. Os olhos de Camila se encheram de lágrimas. Eu morava lá há 2 anos quando ela começou a faltar. No início achamos que era só um resfriado. Depois disseram que ela estava doente. Mas ela continuava aparecendo, mesmo fraca, mesmo claramente, sofrendo. Rafael se lembrava vagamente desse período. Sua mãe havia emagrecido muito. Estava sempre cansada, mas insistia em continuar com o trabalho voluntário. Seu pai brigava com ela constantemente, dizendo que ela deveria ficar em casa, cuidar da própria família. Um dia, eu estava brincando no pátio quando ouvi uma discussão vinda da sala da diretora. Camila continuou. Era uma voz de homem, muito alta, muito brava. Ele estava gritando algo sobre essa mulher doente contaminando as crianças, e exigindo que ela fosse proibida de voltar. O coração de Rafael começou a bater mais rápido. Ele conhecia aquela voz. Eu me escondi atrás da porta e vi quando eles saíram da sala. Era um homem alto, do terno caro, com o rosto vermelho de raiva. E ao lado dele, Camila parou, olhando diretamente para Rafael. Estava a tia Helena. Ela estava chorando, Rafael. Chorando como eu nunca havia visto um adulto chorar. Meu pai, Rafael murmurou. Mais uma afirmação do que uma pergunta. Depois disso, tia Helena nunca mais voltou. Soubemos que ela havia morrido algumas semanas depois. A diretora nos disse que ela tinha câncer, que estava lutando há meses.
mas que não resistiu. Rafael fechou os olhos, lembrando-se dos últimos dias da sua mãe. Ela ficou acamada por 3 semanas, definhando rapidamente. Mas não era só a doença que a estava consumindo. Havia algo mais. Uma tristeza profunda que ela carregava, como se tivesse perdido a vontade de viver. Mas isso não é tudo. Camila continuou. Alguns dias antes de morrer, tia Helena apareceu na fundação uma última vez. Ela estava muito fraca, precisou de ajuda para andar, mas ela insistiu em nos ver uma última vez. Por quê? Rafael perguntou, embora uma parte dele já soubesse a resposta. Ela nos reuniu no refeitório, todas as 12 crianças que estavam lá na época, e nos contou uma história. Camila ajeitou Gabriel nos braços e respirou fundo. Ela disse que tinha um filho, um menino da nossa idade, e que o maior arrependimento da vida dela era não ter conseguido protegê-lo do pai. As palavras atingiram Rafael como socos no estômago. Ele se lembrava da sua mãe, nos últimos dias, olhando para ele com uma expressão que ele nunca havia conseguido decifrar. Agora entendia menos. Era culpa. Culpa por Dixilo, culpa que ela sabia ser cruel. Ela disse que o marido dela era um homem poderoso, mas que tinha um coração gelado, que ele nunca havia aprendido a amar, porque ninguém nunca o havia ensinado, e que ela temia que o filho crescesse igual ao pai. Pare! Rafael pediu, sua voz quase inaudível. Por favor, pare! Mas Camila continuou, como se estivesse desesperada para que ele entendesse. Ela nos fez prometer uma coisa, Rafael. Prometo que se algum dia encontrássemos esse menino quando ele fosse adulto, nós diríamos a ele que ela o amava, que ela sempre o amou, e que ela acreditava que ele poderia ser diferente do pai. Rafael se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Lá fora, a tempestade se intensificava, com raios iluminando o céu cinzento. Ele colocou a mão na vidraça fria, tentando controlar a respiração. Como você descobriu que era eu? Perguntou, sem se virar. No nosso primeiro encontro, quando você me disse seu nome completo, Rafael Mendonça. Depois, quando você mencionou que sua mãe havia morrido quando você era criança, eu comecei a suspeitar. Mas só tive certeza quando encontrei uma foto, antiga da fundação, e vi você criança ao lado dela, em uma festa de Natal. Por que não me contou antes? Rafael se virou para encará-la. Porque eu me apaixonei por você. Camila respondeu simplesmente. E porque eu queria que você descobrisse por si mesmo que não era igual ao seu pai. Mas eu sou. Rafael gritou. Você não vê? Estou fazendo exatamente o que ele faria. Estou abandonando meu filho. Não, Rafael. Seu pai nunca teria se importado o suficiente para se preocupar em ser um pai ruim. O fato de você ter medo de machucar Gabriel já prova que você não é igual a ele. Gabriel, como se entendesse que estavam falando sobre ele, abriu os olhos e olhou diretamente para Rafael. Por um momento, pai e filho se encararam. E Rafael viu no olhar do bebê algo que o desarma completamente, menos confiança absoluta. Sua mãe estava certa sobre uma coisa. Camila disse suavemente. Você pode ser diferente, mas a escolha é sua. Rafael olhou para os papéis do divórcio que ainda estavam sobre a mesa de cabeceira. 3 dias atrás, aqueles documentos pareciam a única saída lógica. Agora, pareciam a coisa mais absurda do mundo. Ela realmente disse que me amava? Perguntou. Sua voz de menino vulnerável, que Camila nunca havia ouvido antes. Foram suas últimas palavras para nós. Digam ao meu menino que eu o amo mais do que ele jamais saberá. Rafael se aproximou da cama, e pela primeira vez em dias, realmente olhou para sua esposa. Camila estava exausta, física e emocionalmente, mas havia uma força em seus olhos, que ele sempre havia admirado. Ela havia guardado esse segredo por 3 anos, esperando um momento certo para contar. E mesmo agora, quando ele a estava abandonando da pior forma possível, ela estava lutando para salvá-lo. Camila. Ele começou, mas ela o interrompeu. Eu não tô te contando isso para te manipular a ficar, disse ela. Estou contando porque você tem o direito de saber a verdade sobre sua mãe, e porque ela fez uma promessa que eu precisava cumprir. Rafael estendeu a mão hesitantemente em direção ao Gabriel. Desta vez, Camila não ofereceu o bebê. Ela esperou que ele decidisse por conta própria. Lentamente, Rafael tocou o rostinho do filho com a ponta do dedo. Oi, Gabriel, sussurrou. Desculpa, o papai está sendo tão idiota. Por um momento, pareceu que tudo poderia ficar bem. Rafael pegou Gabriel nos braços e o embalou suavemente, sussurrando palavras que nem ele mesmo entendia. Camila os observava, com lágrimas nos olhos, permitindo-se sentir esperança pela primeira vez em 3 dias. Mas então Rafael se lembrou de algo que o fez entregar Gabriel de volta para Camila abruptamente. Mesmo que eu queira mudar, disse ele. Não sei como ser um bom pai, Camila.
Não sei como ser um bom marido. Tudo que aprendi sobre relacionamentos, aprendi com meu pai. Então vamos aprender juntos, Camila sugeriu. Nós três, Rafael olhou para os papéis do divórcio mais uma vez. Depois olhou para sua esposa e seu filho. A escolha parecia simples, mas Rafael sabia que não era. Mudar significaria enfrentar décadas de programação. Significaria desaprender padrões que estavam gravados na sua alma. E se eu não conseguir? Pergunte. E se eu acabar fazendo a vocês o que meu pai fez comigo e com minha mãe? Então pelo menos você terá tentado. Camila respondeu. E isso já te torna diferente dele. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, observando a chuva que agora diminuía lá fora. O sol começava a aparecer entre as nuvens, criando um contraste dramático no céu do Rio de Janeiro. Preciso de tempo, disse finalmente. Preciso pensar em tudo isso. Quanto tempo? Camila perguntou, tentando esconder o desespero na voz. Alguns dias. Uma semana? Talvez. Camila assentiu, embora seu coração se partisse um pouco mais. Os papéis ficarão aqui, disse ela, apontando para a mesa. Se você decidir que realmente quer o divórcio, eu vou assinar. Rafael se aproximou dela mais uma vez e hesitantemente beijou sua testa. Desculpa por estar fazendo isso com você, por estar fazendo isso conosco. Eu entendo por que você tem medo, Camila sussurrou. Mas eu também tenho medo, Rafael. Medo de criar nosso filho sozinha. Medo de que ele cresça se perguntando por que o pai não o quis. As palavras dela o atingiram como uma flecha certeira. Rafael olhou para Gabriel uma última vez antes de sair do quarto, deixando para trás uma mulher que o amava incondicionalmente e um filho que precisava dele, mais do que qualquer negócio ou empresa jamais precisaria. Capítulo 4. A transformação. Uma semana se passou, desde aquela conversa no hospital, e Rafael não havia voltado para casa nenhuma única vez. Ele havia se hospedado em uma suíte no Hotel Copacabana Palace, passando os dias caminhando pela orla, tentando organizar os pensamentos que pareciam mais confusos a cada hora que passava. Era uma manhã de sábado quando ele decidiu visitar a Fundação Casa da Criança em Laranjeiras. O lugar havia mudado muito desde sua infância. Menos o prédio havia sido reformado, pintado de cores alegres, e havia novos equipamentos no pátio. Mas a essência continuava a mesma. Crianças brincando, rindo, vivendo suas infâncias da melhor forma possível, apesar das circunstâncias. Posso ajudá-lo? Uma mulher de middle-idade se aproximou dele no portão. Minha mãe costumava trabalhar aqui como voluntária. Há muito tempo. Helena Mendonça. O rosto da mulher se iluminou imediatamente. Dona Helena, claro, eu me lembro dela. Sou a irmã Margarete. Trabalho aqui há 30 anos. Você deve ser o Rafael. Rafael ficou surpreso. A senhora me conhece? Dona Helena falava de você o tempo todo. Mostrava fotos, contava histórias. Ela era muito orgulhosa do filho que tinha. Irmã Margarete o convidou para entrar. Ela deixou algo para você aqui. Sabia? Como assim? Venha, vou mostrar. Eles caminharam pelo pátio, passando por grupos de crianças que brincavam de futebol e amarelinha. Rafael observou cada rostinho, imaginando se sua mãe havia cuidado dos pais ou avós daquelas crianças. A sala da administração era pequena e simples, com arquivos antigos empilhados e fotos das crianças cobrindo todas as paredes. Irmã Margarete abriu um armário e retirou de lá uma caixa de sapatos amarelada pelo tempo. Dona Helena trouxe isso alguns dias antes de morrer, explicou ela. Disse que se você viesse procurá-la um dia, eu deveria entregar. Passei anos esperando você aparecer. Rafael pegou a caixa com mãos trêmulas. Era leve, mas parecia conter o peso do mundo. Posso abrir aqui, claro. Vou deixá-lo sozinho. Quando irmã Margaret saiu, Rafael se sentou em uma cadeira velha e abriu a caixa lentamente. Dentro havia cartas, dezenas delas, todas endereçadas a ele, mas nunca enviadas. Eram cartas que sua mãe havia escrito durante anos, desde que ele era pequenininho, até pouco antes de morrer. Ele pegou a primeira carta, datada de quando ele tinha 5 anos. Meu querido Rafael, hoje você me perguntou por que o papai grita tanto. Eu não soube o que responder. Como explicar para uma criança de 5 anos que às vezes as pessoas machucam quem amam porque elas próprias estão machucadas por dentro? Seu pai não é mau, meu amor. Ele só nunca aprendeu a demonstrar amor de forma saudável. Espero que você seja diferente. Espero que quando você crescer e tiver seus próprios filhos, você se lembre do quanto eu te amo e consiga amar seus filhos da mesma forma. Rafael sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Pegou outra carta, esta de quando ele tinha 8 anos. Rafael, hoje seu pai te castigou porque você chorou quando caiu da bicicleta. Ele diz que o homem não chora, e você ficou tão confuso. Depois que ele saiu, você veio até mim e perguntou se estava errado sentir dor.
Meu coração se partiu. Quero que você saiba que está tudo bem sentir dor. Está tudo bem chorar. Está tudo bem ter medo. Isso não te faz menos homem, te faz humano. Seu pai não entende isso, mas eu espero que você entenda quando crescer. Carta após carta, sua mãe havia documentado cada momento difícil da infância dele. Cada vez que seu pai havia sido cruel. Cada vez que ela não havia conseguido protegê-lo, mas em todas as cartas, havia amor incondicional e esperança de que ele seria diferente. A última carta era diferente das outras. Era mais longa e havia sido escrita com uma letra trêmula. Claramente quando ela já estava muito doente. Meu amado Rafael, se você está lendo isso, significa que eu não tive coragem de te dar essas cartas pessoalmente, e isso me deixa muito triste. Significa também que já parti deste mundo. Espero que você se lembre de mim com carinho. Apesar de todos os meus erros, quero que você saiba que minha maior dor não foi o câncer que está me consumindo. Minha maior dor foi não ter sido forte o suficiente para te proteger do seu pai. Foi não ter tido coragem de pegar você e sair de casa, para que você pudesse crescer sabendo o que é o amor verdadeiro. Mas talvez não seja tarde demais. Talvez estas palavras possam te ajudar a entender algumas coisas. Primeiro, você não é seu pai. Eu vejo isso nos seus olhos, na forma gentil como você trata os animais, na forma como você se preocupa comigo quando estou triste. Você tem um coração bom, Rafael. Não deixe que ninguém te convença do contrário. Segundo, quando você crescer e se apaixonar, lembre-se de que o amor verdadeiro não dói, não humilha, não grita. O amor verdadeiro é paciente, é gentil, é seguro. Se você encontrar alguém que te ame de verdade, agarre essa pessoa e nunca deixe ir. Terceiro, se você tiver filhos um dia, lembre-se de que eles não são sua propriedade. Eles são pessoas pequenas, com sentimentos, com medos, com sonhos. Trate-os como você gostaria de ter sido tratado. Abrace-os quando chorarem, orgulhe-se deles quando sorrirem. E sempre, sempre diga a eles que os ama. Quarto, perdoe seu pai, não por ele, mas por você. A raiva é um veneno que você toma, esperando que o outro morra. Seu pai foi criado por um homem ainda mais cruel que ele. É um ciclo que precisa ser quebrado, e você pode ser quem o quebra. Por último, perdoe a mim. Perdoe-me por não ter sido mais forte, por não ter te protegido melhor, por estar partindo quando você ainda precisa tanto de mim. Eu te amo mais do que as estrelas amam o céu, mais do que o mar ama a areia. Esse amor vai continuar existindo mesmo depois que eu partir. E eu espero que ele te dê força para ser o homem incrível que eu sei que você pode ser. Com todo o amor do mundo. Sua mãe, Helena Rafael, chorou como não chorava desde criança. Chorou pela mãe que havia perdido cedo demais. Chorou pelo pai que nunca havia conhecido o amor verdadeiro. Chorou por todas as oportunidades perdidas de ser feliz. Mas principalmente, chorou pela família que estava destruindo por medo. Quando finalmente se acalmou, Rafael guardou as cartas de volta na caixa e saiu da fundação. Tinha uma decisão a tomar. 2 horas depois, Rafael estava na porta do apartamento em Ipanema que havia comprado para Camila e Gabriel. Suas mãos tremiam quando tocou a campainha. Dona Lúcia atendeu a porta menos Rafael havia pedido para ela ajudar. Camila, nos primeiros dias em casa. Senhor Rafael, ela exclamou. Surpresa, a senhora Camila está no quarto com o bebê. Rafael caminhou lentamente pela casa, observando como Camila havia organizado tudo. Havia fotos de Gabriel por todos os lados, brinquedos coloridos espalhados pela sala, e o cheiro de talco de bebê no ar. Era um lar, algo que sua casa na Barra nunca havia sido. Ele parou na porta do quarto e observou a cena. Camila estava sentada na poltrona de amamentação, com Gabriel no colo, cantando baixinho, uma canção de ninar. A luz suave da tarde entrava pela janela, criando uma atmosfera quase mágica. Camila, ele disse suavemente. Ela se virou, surpresa. Rafael, você decidiu? Ele se aproximou lentamente, tirando do bolso os papéis do divórcio. Por um momento, Camila pensou que seu coração ia parar, mas então Rafael rasgou os documentos bem na frente dela, deixando os pedaços caírem no chão. Eu decidi que quero tentar, disse ele. Quero tentar ser o pai que Gabriel merece e o marido que você merece. Não sei se vou conseguir, não. Sei se não vou cometer erros terríveis pelo caminho, mas quero tentar. Camila não conseguia falar. As lágrimas escorriam livremente pelo seu rosto, enquanto ela observava o homem que amava finalmente escolher lutar pela família deles. Tem uma condição, Rafael continuou. Quero que façamos terapia de casal. Quero que eu faça terapia individual. Também preciso aprender a ser diferente do meu pai, e sei que não posso fazer isso sozinho. Sim, Camila conseguiu sussurrar. Sim, para tudo. Rafael se ajoelhou ao lado da poltrona e olhou para Gabriel, que o observava com aqueles olhos.
curiosos e inocentes. Oi, filho, disse ele, sua voz embargada de emoção. O papai estava com medo, mas não está mais. O papai vai aprender a ser o pai que você merece, eu prometo. Gabriel estendeu uma mãozinha minúscula e segurou o dedo de Rafael com uma força surpreendente para alguém tão pequeno. Acho que ele te perdoa, Camila disse, sorrindo através das lágrimas. Espero que você também me perdoe. Rafael olhou para ela. Pelo que eu fiz? Pelo que quase fiz? Não há nada a perdoar, Camila respondeu. Você estava assustado. Todo pai novo fica assustado. Não, Rafael balançou a cabeça. O que eu fiz foi muito mais do que medo normal. Foi crueldade. Foi exatamente o que meu pai teria feito. Mas, você voltou. Camila tocou o rosto dele suavemente. Seu pai nunca teria voltado. Rafael contou para ela sobre a visita à fundação, sobre as cartas da mãe, sobre tudo que havia descoberto. Camila o escutou em silêncio, segurando Gabriel e observando o homem que amava finalmente se permitir ser vulnerável. Sua mãe estava certa, disse ela quando ele terminou. Você não é igual ao seu pai. Você tem a capacidade de amar, de mudar, de crescer. Você só precisava acreditar nisso. Vai ser um longo caminho, Rafael admitiu. 30 e tantos anos de programação não se mudam da noite para o dia. Não importa quanto tempo leve, Camila respondeu. Vemos juntos naquela noite, pela primeira vez em uma semana, Rafael dormiu em casa. Não em seu penthouse na Barra, mas no apartamento em Ipanema, no quarto que dividia com sua esposa, com o berço do seu filho ao lado da cama. Por volta das 3 da manhã, Gabriel acordou chorando. Rafael se levantou, antes mesmo de Camila despertar. Totalmente. Eu vou, disse ele, pegando o bebê no colo. Você sabe o que fazer? Camila perguntou, ainda sonolenta. Vou aprender, Rafael respondeu. Embala o Gabriel suavemente. Vamos aprender juntos, não é, filho? Gabriel parou de chorar quase imediatamente, como se reconhecesse a voz do pai e se sentisse seguro em seus braços. Epílogo. 6 meses de IPU. E o sol se punha sobre a praia de Ipanema, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Rafael caminhava pela areia com Gabriel no colo, apontando para as gaivotas que voavam sobre suas cabeças. Olha lá, Gabriel, dizia ele. São passarinhos. PA-SSA-RI-NHOs. Gabriel, agora com 6 meses, sorria e tentava agarrar tudo que estava ao alcance das suas mãozinhas. Seus olhos brilhavam de curiosidade e alegria. E ele adorava quando o pai fazia vozes engraçadas. Camila os observava de longe, sentada na areia, com um sorriso no rosto. Os últimos meses haviam sido intensos. Terapia 2 vezes por semana. Noites em claro com o bebê. Adaptações e mais adaptações. Mas haviam valido cada segundo. Rafael havia mudado de forma quase irreconhecível. Ainda era o mesmo empresário bem-sucedido, mas agora, ele saía do escritório às 18 horas para jantar com a família. Ainda tomava decisões importantes, mas agora perguntava a opinião de Camila sobre tudo. Ainda era determinado e focado, mas agora ria alto quando Gabriel fazia algo engraçado. Como foi a terapia hoje? Camila perguntou quando Rafael se sentou ao lado dela, na areia. Dr. Paulo diz que estou progredindo bem, Rafael respondeu, ajeitando Gabriel em seu colo. Falamos sobre meu relacionamento com meu pai. Acho que finalmente estou conseguindo perdoá-lo. Que bom, Camila se encostou no ombro dele. E os negócios? Henrique está cuidando de tudo muito bem. Descobri que não preciso controlar cada detalhe de cada empresa para que elas funcionem. Rafael ria. Quem diria que eu aprenderia sobre delegação aos 42 anos? Gabriel começou a ficar inquieto, e Rafael o colocou na areia, tomando cuidado para que ele não comesse muita areia. O bebê imediatamente começou a explorar tudo ao redor, fascinado pela textura diferente. Às vezes ainda tenho medo, Rafael admitiu, observando o filho. Medo de estar fazendo algo errado, de estar danificando ele de alguma forma. É normal, Camila o tranquilizou. Todos os pais têm medo. A diferença é que você está consciente disso, está trabalhando nisso. Ontem ele chorou por 2 horas seguidas, e por um momento, sentiu uma raiva subindo. Rafael parou, respirou fundo, mas aí me lembrei das técnicas que aprendi na terapia. Saí do quarto, respirei, voltei quando estava mais calmo, e funcionou. Descobri que ele estava com cólica. Depois que fizemos a massagem que você me ensinou, ele dormiu feito um anjo. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando Gabriel tentar comer um punhado de areia. Sabe o que mais mudou? Rafael perguntou. O quê? Eu entendo agora por que minha mãe amava tanto o trabalho voluntário. Semana passada, quando levei as doações para a fundação, vi o quanto aquelas crianças precisavam de carinho, de atenção. Decidi que quero fazer isso regularmente. Sério, Camila ficou surpresa.
Você quer trabalhar como voluntário? Quero que Gabriel cresça, sabendo que existem crianças que precisam de ajuda. Quero que ele aprenda desde pequeno o valor da generosidade, da empatia. Rafael pegou Gabriel no colo novamente. Quero que ele seja melhor do que eu. Ele já é. Camila sorriu. Porque ele tem você como pai. Quando voltaram para casa naquela noite, Rafael deu banho em Gabriel pela primeira vez, sozinho. Seus movimentos ainda eram um pouco desajeitados, mas ele estava aprendendo. Gabriel parecia gostar da água morna e das brincadeiras que o pai inventava. Pronto, campeão, disse Rafael, envolvendo o filho em uma toalha fofa. Agora é hora da mamãe te dar a mamadeira, e você dormir. Mas Gabriel tinha outros planos. Ele olhou diretamente nos olhos do pai e deu sua primeira risada. Não apenas um sorriso, mas uma gargalhada genuína e contagiante. Camila, Rafael gritou. El Rio, Gabriel Rio. Camila veio correndo do quarto, e juntos eles observaram Gabriel rir de novo, como se soubesse que havia feito algo especial. Elista Feliz, Camila observou. Ele sabe que está seguro? Que é... Naquela noite, depois de colocar Gabriel para dormir, Rafael e Camila se sentaram na varanda do apartamento, observando as luzes da cidade. Você se arrepende? Rafael perguntou de repente. De quê? De não ter me contado sobre minha mãe, desde o início. De ter casado comigo sabendo da minha história. Camila pensou por um momento antes de responder. Não, disse ela finalmente. Se eu tivesse contado antes, talvez você tivesse fugido. Talvez não tivéssemos chegado até aqui. As coisas aconteceram na hora certa. E se eu tivesse realmente pedido o divórcio? Se não tivesse voltado? Aí eu teria criado Gabriel sozinha. Mas sempre teria falado sobre você para ele. Sempre teria esperado que um dia você mudasse de ideia. Rafael pegou a mão dela e a beijou suavemente. Obrigado por não ter desistido de mim, por ter acreditado que eu podia mudar mesmo quando eu não acreditava. Obrigada por ter voltado, Camila respondeu. Por ter escolhido lutar por nós. Do quarto do bebê, veio um choro baixinho. Rafael se levantou automaticamente. Eu vou, disse ele. Você? Descansa. Camila o observou entrar no quarto do filho. Ouviu sua voz suave, acalmando Gabriel. E sorriu. O menino que havia crescido sem amor, havia se tornado um homem capaz de amar incondicionalmente. O homem que havia quase destruído sua família por medo, havia se tornado o pai que... Gabriel Marecha não foi um final perfeito, menos ainda. Havia muito trabalho pela frente, muitas terapias, muitos momentos de descoberta e crescimento. Mas foi um recomeço. Foi uma segunda chance. Foi a prova de que as pessoas podem mudar, que os padrões podem ser quebrados, que o amor pode vencer o medo. E naquela noite, no apartamento em Ipanema, com o som do mar ao fundo e o cheiro de talco de bebê no ar, Rafael Mendonça descobriu que a maior fortuna que ele poderia acumular não estava nos bancos ou nas empresas. Estava no sorriso do seu filho e no abraço da sua esposa. Estava na família que ele havia quase perdido por medo de... Não, Sir Baum. Oh, suficiente. Estava na descoberta de que o amor verdadeiro não é perfeito. É real. Fim se esta história tocou seu coração. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe nos comentários. Qual foi a parte que mais te emocionou? E não esqueça de ativar o sininho para ser notificado sobre nossas próximas histórias de superação e amor verdadeiro.